Vamos entender como que a justiça lida com esses casos, né? Lembrando que a CLT, a legislação, não faz menção a esse caso em específico. É uma situação injusta e merece intervenção estatal. Mas antes de eu falar como a justiça resolve esse tipo de situação, vamos entender primeiro o desvio de função. Desvio de função, e vou continuar com o mesmo exemplo que eu dei, aquele exemplo lá da vendedora. Imagina que essa vendedora, né, depois que ela acumulou esses cargos de vendedora e de caixa, o chefe viu que ela é uma pessoa ali empenhada, desempenha bem as suas atividades, né, apesar dele não estar reconhecendo, né, pagando para ela o que devia. Ele vai e promove essa vendedora a gerente. E mesmo ela chegando ao cargo de gerente, ela não tem a sua carteira alterada. Ou seja, ela não passa a receber um salário diferenciado em razão da função de gerência. Ela também não recebeu lá atrás o acúmulo, né, pelo cargo de caixa. E agora ela tem novas responsabilidades. Ela tem que coordenar toda aquela farmácia e não recebe como um gerente recebe. Vamos imaginar essas redes gigantes aí de farmácia, em que tem farmácias em cada esquina. E é muito fácil você saber, né, ter contato com a outra farmácia e saber quanto um gerente ganha. Esses casos, gente, são comuns, isso acontece, chega bastante na justiça. E é claro que, apesar da legislação não prever, né, como resolver isso daí, a justiça ela teve que encontrar uma saída. A gente vai entender, mas antes, vamos tentar imaginar essa situação, toda essa problemática acontecendo aqui no Rio de Janeiro, para mostrar para você que o tribunal local ele segue entendimento e ele está aplicando o entendimento que eu estou explicando aqui para vocês hoje. É claro que a gente precisa lembrar a diferenciação entre tarefa e função e que acúmulo e desvio são coisas diferentes. Sendo o desvio quando você é contratado para uma função específica, vendedora, e depois você acaba exercendo outra, você acaba sendo promovida, por exemplo, a gerente e não recebe aquele salário de gerente. Você foi desviado da função. E o acúmulo de função é quando você exerce, tem a função de vendedora, por exemplo, e acaba acumulando de forma habitual e rotineira um outro cargo de caixa, tendo as responsabilidades daquele cargo e não recebendo o que os outros seus colegas que também exercem aquela função estão recebendo. Vamos agora para as decisões judiciais aqui que eu separei para vocês. Separei dois clássicos que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já viram na TV, enfim, né? Para quem lembra, né? Para quem aí é um pouco mais antigo, vai lembrar que antigamente os ônibus, né? Hoje em dia ainda tem algumas empresas, mas praticamente 100% dos ônibus tinham lá a função do motorista e a função do cobrador. Eram duas funções diferentes e ali dentro do ônibus existiam esses dois profissionais. Ao decorrer do tempo, né, foi se aperfeiçoando ali a tecnologia e hoje em dia praticamente 100% dos ônibus só tem o motorista. Então hoje em dia a maioria das empresas só tem o motorista que faz a função do cobrador e a função de motorista. Quando começou essa mudança, se discutiu muito se aqui a gente estava perante uma situação em que o empregador ele estava utilizando da tecnologia de novos serviços, novas formas de prestar o serviço para mudar a relação que o empregado tem, né, ali no dia a dia com os clientes. Ou se na verdade o que estava acontecendo era que as empresas estavam demitindo um funcionário e acumulando a função em uma única pessoa. E a partir do tempo, decisões conflitantes ao decorrer do tempo, a justiça firmou o entendimento de que o cobrador e o motorista, eles não necessariamente exercem funções diferentes. Eles estão dentro do mesmo coletivo, eles não necessariamente têm que ter uma qualificação específica, né, para exercer uma atividade ou outra. Vamos lembrar que tem empresa que tem cobrador que às vezes é pessoa com deficiência, não tem carteira de motorista, por exemplo, para poder dirigir ali o ônibus. Então é outra situação. A gente está falando aqui de funcionários que não tem deficiência. Muitas vezes o cobrador ele tem também ali, né, qualificação para poder dirigir o ônibus. Então nesses casos, né, não havendo aí uma diferenciação entre a qualificação, né, que esse funcionário tem que ter, a especialização para exercer aquele cargo, é possível sim mudar esse contrato de trabalho, as atribuições do motorista e acrescentar a tarefa de cobrar a passagem dos clientes que adentram o ônibus. Então qual
qual foi o entendimento da justiça? Que o cobrador e o motorista, saindo a figura do cobrador, é possível sim o motorista fazer essa cobrança e a empresa não pagar ao motorista essa diferença ou dar um plus salarial nesse motorista. Eu trouxe aqui uma decisão judicial onde o motorista entrou com esse processo lá em 2016 pedindo exatamente o que eu estava explicando para vocês, o acúmulo da função de cobrador e motorista. E qual foi o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro? A corte já decidiu no sentido de que a cobrança de passagens, além de atribuições do motorista, não caracterizam acúmulo de função, sendo indevido o plus salarial. Assim, verifica-se que a atribuição de cobrador é compatível com as condições contratuais do motorista de ônibus, não havendo amparo legal para que se conclua que o exercício dessa atribuição importe em alteração contratual ilícita. Foi aquilo que eu falei lá no início. O artigo 468 da CLT, ele prevê que o contrato de trabalho não pode ser modificado substancialmente sem anuência do empregado. Então, no caso dos cobradores foram mandados embora e os motoristas passaram a exercer essa função, né, essa tarefa, a justiça entendeu que nesse caso não existe um acúmulo ilegal, que na verdade essas duas atividades são compatíveis e que é do empregador essa atribuição de fazer essa mudança no contrato de trabalho. Mas é claro, né, que nem só de más notícias eu trago aqui para vocês, né? Nem só de más notícias essa live existe. Eu trouxe uma decisão judicial que foi favorável ao empregado. E nesse caso ele era um porteiro. Ele fazia ali, coordenava os funcionários do prédio, então limpeza, pessoal que fica no elevador, né? Todos os outros funcionários ali do prédio, eles eram coordenados por esse porteiro. Então os funcionários contratados pelo prédio, esse porteiro fazia ali a coordenação de quando o pessoal ia chegar, quando ia sair, né? Fazia ali, coordenava os funcionários do prédio. Sendo que o prédio acabou contratando uma empresa terceirizada, que não foi o próprio prédio quem contratou os seguranças. Ele procurou uma empresa e contratou essa empresa para prestar o serviço de segurança no prédio em que esse porteiro trabalhava. A partir desse momento, o porteiro ele passou a coordenar os funcionários do prédio e também os funcionários da empresa terceirizada. Então, os horários que os seguranças entravam ou saíam, quando iam, né, tirar o seu horário de almoço, ele também fazia as folhas de ponto, assinava as folhas de ponto. Quando tinha qualquer problema de falta de um dos seguranças, ele quem coordenava toda essa situação. E qual foi o entendimento da justiça nesse caso desse porteiro, né? Ele entrou, obviamente, com um processo pedindo que fosse reconhecido esse acúmulo de função. O que a justiça entendeu? Que não era apenas mais uma tarefa que estava sendo acrescida ao contrato de trabalho desse porteiro. Na verdade, ele estava agora coordenando funcionários de uma outra empresa e não do próprio condomínio. Então, se ele estava exercendo uma nova função, coordenando funcionários de uma empresa para a qual ele nem trabalhava, obviamente ficou ali exemplificado, ficou provado que ele exercia um acúmulo de função. No caso, nessa decisão judicial, o juiz ele esclareceu o seguinte, que o reclamante ele ficou responsável por empregados que não pertenciam aos quadros da primeira reclamada, no caso, o prédio onde trabalhavam, nos termos revelados pela prova testemunhal. Então, nesses casos, gente, igual nos casos de hora extra, de intervalo entre a jornada, né, que é o horário de almoço, casos de acúmulo e desvio de função, são importantíssimos os depoimentos das testemunhas, porque muitas vezes por documento é muito difícil de você conseguir demonstrar quais eram as atividades do dia a dia que fugiam às funções que aquela pessoa foi contratada para exercer. Então, é difícil que um porteiro, por exemplo, receba e-mails do condomínio falando para ele cumprir uma determinada função que não está ligada, né, diretamente ali ao que ele foi contratado. No caso do porteiro, a justiça
justiça entendeu que, além da função de porteiro e de coordenar aqueles funcionários do prédio, ele estava acumulando a função de coordenar os empregados de uma empresa terceirizada de segurança que prestava serviço ao prédio. No caso do motorista de ônibus, foi diferente o entendimento da justiça. A justiça entendeu que, na verdade, o motorista de ônibus estava acumulando não a função de cobrador, mas acumulando a tarefa de cobrar a passagem dos clientes que adentravam. Então, por ser uma tarefa, não uma função propriamente dito, isso não era critério para ser pago um plus salarial, né? Um adicional ao salário dele em razão dessa função. E esse é o entendimento até hoje da justiça. Como eu falei, aquele caso do porteiro é de 2016, mas bem antes começaram, né, essas alterações aí com motoristas e cobradores. E agora eu vou falar sobre um caso que ainda não tem sentença, tá? Que é um processo que eu acompanhei, que inclusive é de uma loja muito famosa, não vou falar o nome, né, obviamente, mas o que acontece? A loja tem pelo estado todo, gente. Imagina aquela loja onde você compra um chocolate, você compra, às vezes tem até roupa, tem celular, vende de tudo, sabe? Vocês sabem essas lojas de departamento que tem tudo que você quer comprar. Esse caso, a funcionária, ela entrou com processo porque ela foi contratada para exercer a função ali de vendedora, normalmente, igual aquele exemplo que eu falei no início, só que ela foi se destacando ali dentro da loja, todo mundo foi vendo a seriedade com que ela levava ali as suas atribuições e ela foi galgando ali espaços dentro da empresa, foi sendo promovida. Sendo que essas promoções, ela era promovida, vamos dizer, agora no mês de outubro, e só em fevereiro de 2022 que ela tinha o salário corrigido, e mesmo com o salário corrigido, essa anotação não era feita na carteira dela. Não eram feitos recolhimentos do INSS, não eram feitos recolhimentos do FGTS de acordo com o salário que ela estava recebendo, porque a empresa não corrigiu o contrato de trabalho dela na carteira. E o que ela fez? Obviamente, ela procurou um advogado, ajuizou um processo pedindo o reconhecimento desse desvio de função, que aqui também é desvio de função, porque apesar de ter sido contratada para exercer a função de vendedora, ela havia sido desviada primeiro para a supervisora e depois para a gerente. Então, você vê que o desvio de função e o acúmulo de função, ele pode ser usado em diversas situações. Então, para isso, você tem que ter um advogado que milita no direito do trabalho, que entende sobre a legislação trabalhista para analisar o seu caso. E é isso. Até a próxima!